Olá, Lucas, bom dia. Queria falar dessa semana, né, de preparação para o jogo importante aí contra o Palmeiras no final de semana. Como é que você vê essa partida desse final de semana contra o Palmeiras? Bom dia. Semana larga, né? A gente tem que pegar isso como algo positivo. A gente vai ter mais tempo para trabalhar, para analisar os pontos mais fracos do Palmeiras. Ter um tempo um pouquinho maior de descanso também, então acho que isso é válido. E é isso, entrar como uma final. A maioria dos jogos que a gente faz contra o Palmeiras são bons jogos, que querendo ou não, a gente sabe que é uma equipe muito qualificada, a gente tem que redobrar a atenção, atitude, então eu estou com um pensamento positivo para esse jogo. Lucas, após a partida lá na Arena MRV contra o Atlético Mineiro, conversando com o Sacha, com o Lincoln, o tom era de cobrança interna, né? De insatisfação com o que o Bragantino tinha apresentado. Eles até foram duros nas críticas ao próprio time como um todo, o técnico Pedro Caixinha, e vocês novamente correram atrás do placar diante do Juventude no último domingo. Como tem sido o ambiente internamente? Como vocês estão tratando essa má fase do time, faltando um pouco com o desempenho nos jogos? Olha, eu acho que é válido essa cobrança interna, eu acho que tem que existir. O Sacha, o Lincoln, que são jogadores mais rodados, lidam bem com isso, então é algo normal, eu não fico surpreso com essa cobrança, eu acho que tem que exigir. A gente já conversou entre a gente que, por não ser um time com uma torcida muito grande, uma torcida, falar assim, de massa, por isso não tem uma cobrança assim, externa tão grande, então entre a gente conversa e fala, tem que ter a cobrança interna, porque a gente se colocou nessa situação, então eu acho que é todo mundo ter a humildade, reconhecer que a gente não está num momento bom, assumir essa responsabilidade e trabalhar mais. Falar menos, trabalhar mais, porque eu acho que só assim que os resultados vão acabar acontecendo de uma maneira positiva. Lucas, não sei se você já passou um momento assim em outro clube, né? Se você viveu algo nesse sentido de resultados ruins e tudo mais, queria saber nesse sentido. E daí, com a sua experiência, o sentimento que você pode passar ao torcedor, qual é? É tristeza pelos maus resultados? É decepção? É frustração? É vergonha? Porque se a gente fizer alguns recortes, em 2 meses no Campeonato Brasileiro são 2 vitórias. Pelo projeto, pela grandeza, por tudo, a gente sabe que é pouco. A campanha do time no segundo turno do Campeonato Brasileiro é muito ruim, né? De zona de rebaixamento. Então, internamente, entre os jogadores nessa cobrança, qual o sentimento? Que palavra você usaria para mostrar para o torcedor que vocês também, né, não estão satisfeitos com o que está acontecendo? Olha, eu acho que de todas as pessoas envolvidas, eu acho que o atleta é o cara que mais sofre. Eu acho que quando a gente não está numa fase boa, acaba não refletindo só no dia a dia aqui no trabalho, mas até mesmo dentro de casa, na família, você acaba ficando mais triste, mais estressado. Então, acho que é difícil falar apenas uma palavra, mas é um momento muito delicado. Já passei por situação assim. Por isso eu falo que o que a gente tem que fazer para ter resultado diferente, a gente tem que ter atitude diferente. Então, pode ser no dia a dia dentro de campo, pode ser fora de campo também. O resultado não está sendo o que a gente está buscando, então você vai ter que treinar um pouco a mais, você vai ter que descansar um pouco a mais, você vai ter que fazer o algo a mais para as coisas acontecerem. Eu acho que não só no futebol, mas como no trabalho de vocês, eu acho que para a vida toda. Você tem que ser muito resiliente, porque quando você está vivendo um momento bom, a gente acaba até brincando que a bola bate na trave e entra. Na fase que a gente está, a bola está batendo na trave e está saindo. Então, é ser resiliente, trabalhar, ser resiliente, porque não tem outra saída a não ser o trabalho. Acho que só o trabalho vai fazer a gente sair dessa. Bom dia, Lucas. Se a gente olhar a temporada passada para essa, na temporada passada o time tinha 9 percentuais a mais de posse de bola, 56, agora caiu para 47, e aumentou também o número de cortes e tiradas de bola da defesa, né? Hoje vocês são primeiro no campeonato nesse quesito. A bola é muito mais dividida hoje, vocês têm muito mais embates e passa menos pelo meio também, que é o setor onde você joga.
Como isso afeta o seu jogo e por que você acha que o time passou daquela mudança para essa, sendo que o treinador é o mesmo e alguns jogadores também? Olha, é difícil ser exato, ser tão direto assim no porquê está acontecendo isso. Acho que envolve muita coisa, como eu falei. É uma fase que, querendo ou não, o resultado não está acontecendo, você acaba perdendo um pouco de confiança. Então, acho que para ter esse estilo de jogo, o time tem que estar totalmente confiante. Então, acho que isso acaba afetando também. Ano passado, o time vinha numa sequência muito boa, então era mais, vamos dizer assim, era mais leve jogar, trabalhar a bola desde o começo ali com o Cleiton até chegar no ataque para o Sacha. Quando as coisas não estão acontecendo, você acaba simplificando mais, que é para correr menos risco. Então, eu acho que é difícil você manter o equilíbrio, né, nessas horas. Então, tem que ter o psicológico muito bom, mas são ossos do ofício, como eu falei. Eu vou voltar a falar isso, trabalhar, ter humildade, não apontar o erro para o companheiro quando acontecer o erro, porque vai acontecer. A gente se fortificar, se ajudar e aos poucos as vitórias vão voltar a aparecer. Eu acho que o chip já mudou um pouquinho internamente, como já foi perguntado sobre cobrança. A cobrança aumentou, a vitória não veio ainda, mas eu percebi o espírito está diferente, está mais competitivo. Eu acho que a gente está no caminho e aos poucos as coisas vão voltar a acontecer. Até ainda nesse sentido, Lucas, o técnico Pedro Caixinha, nas entrevistas, ele tem falado bastante de atitude, que o time precisa ter atitude. Ele chegou até a mencionar que o time precisa entender que é um momento de jogar pela vida e que alguns jogadores talvez não estivessem entendendo esse momento do clube. O porquê você acha que em algum momento faltou atitude, faltou esse entendimento de entrega? Olha, em relação à entrega, eu acho que não falta. Como eu falei para você, primeiro tem a marca Red Bull Bragantino, depois tem a empresa Lucas Evangelista e assim vai. Eu acho que todo mundo aqui leva a sério o trabalho, eu acho que entrega não falta, não. Mas como eu falei, às vezes o que a gente está fazendo não está sendo o suficiente. Então, coisas da vida, você vai ter que se desdobrar, você vai ter que treinar mais, você vai ter que correr mais, você vai ter que dar mais sprint, você vai ter que estar mais concentrado na hora de finalizar para fazer o gol. Então, o quanto antes, todos, eu falo atleta, comissão, o pessoal da administração, todo mundo, o quanto antes todo mundo colocar isso, né, como se fosse um prato de comida e a gente depende apenas desse prato para viver, eu acho que aí as coisas vão começar a fluir. Como eu falei, já mudamos o chip das últimas 2 partidas. Eu já vi que o pessoal está se entregando mais, está se cobrando mais, que às vezes acontece de você ficar meio assim de ter uma cobrança com o companheiro e já vi que mudou, está tendo atrito interno e isso é bom, tanto que já falei com alguns, falei assim, você pode me xingar, pode brigar comigo dentro de campo, o importante é a gente sair com a vitória, esse é o espírito. Então, esse tem que ser o espírito e só assim a gente vai sair dessa situação, trabalhando, unido, não tendo desconfiança um do outro, porque fase boa a gente já passou e a gente está passando por um momento ruim, então vai servir de aprendizado e vai deixar o time ainda mais forte. Lucas, vocês estão ali no meio da tabela, né? 11ª colocação, dentro de uma zona de Sul-Americana. Estão a 5 pontos da zona de rebaixamento, a uns 12 do G6. Nessas 10 rodadas aí, para onde vocês têm olhado? Quais são as metas? Assim? Estão olhando mais para a zona de rebaixamento, olhando mais para cima? Olha, eu sou muito pé no chão e há umas 3 partidas atrás eu já sentei e conversei com alguns, a gente sentou e conversou, falou assim, a conversa que a gente teve no começo do ano era para brigar entre os 6 primeiros colocados. Infelizmente a nossa realidade hoje não é essa, então eu acho melhor a gente colocar o pé no chão, olhar para a parte de baixo e se livrar o quanto antes,
porque infelizmente, essa é a realidade que a gente vive hoje e a gente tem que assumir essa responsabilidade. Quem está jogando somos nós atletas, então ter essa realidade. Eu acho que o Campeonato Brasileiro também, esse ano, está ainda mais competitivo e a tendência é que aumente, porque está cada vez mais organizado, os clubes estão contratando cada vez mais, então isso aí aumenta o nível de competitividade. Então, a gente sabe que a gente não pode ficar olhando para a parte de cima, a gente tem que pensar no Palmeiras, que é o próximo jogo, entrar como uma final, independente se eles estão brigando pelo título, a gente está brigando pela parte de baixo da tabela, e reforço, o jogo, todas as vezes que a gente joga contra o Palmeiras, independente se é o time misto, o time titular ou a situação, a gente sempre faz uma partida muito boa. Então, pegar isso, trabalhar bem essa semana e fazer uma boa partida e, se Deus quiser, sair com a vitória. Bom dia, Lucas. A minha pergunta vai mais no lado seu individual em jogo, porque você é um dos atletas que mais atua no time titular e atua em diversas posições. No passado até chegou mesmo a atuar como zagueiro. No último jogo em casa você atuou como lateral, mas no meio-campo faz a direita, faz a esquerda, até aquele primeiro homem de volante. E eu queria saber para você como durante as circunstâncias do jogo, ter que mudar de posição, como que você lida com essa situação, porque você está, por exemplo, no meio-campo, aí você vai para a lateral, como você lida e se você fica contente de estar ajudando o time, como você lida? Olha, eu lido muito bem, ainda mais na fase que a gente está, foi o que eu falei. Eu acho que tem que deixar a vaidade de lado, tem que ter humildade, tem que ser solidário, tem que pensar no bem da equipe. Então, se for para jogar de lateral esquerdo, eu jogo, se for para jogar de zagueiro, eu jogo também, se for para ficar no banco, se for a opção melhor, não tem problema nenhum. Como eu falei, a gente tem que deixar toda a vaidade de lado, pensar no bem da equipe, se esforçar e ganhar os 3 pontos o quanto antes. Esse é o meu pensamento como atleta. Lucas, quando a fase é ruim e a questão de torcida, sempre se fala muito na saída do treinador. O futebol brasileiro bate nisso, né? O time não ganha, troca o treinador. A gente viu agora a recente Flamengo, mas com a condição do Flamengo demitindo o Tite. Daí o que eu lhe pergunto é assim, aqui o projeto é diferente no quesito também treinador. E no mundo do futebol, com a sua experiência, você sabe que jogador derruba treinador. Por mais que ninguém venha admitir, a gente sabe, ainda mais os mais experientes. Hoje o questionamento como é o relacionamento dos atletas com o Pedro Caixinha e do Pedro Caixinha com vocês? Houve, em algum momento, alguma rusga, algo de diferente que também mudou, na questão do trabalho, daquilo que, quando ele chegou e agora nessa segunda temporada, que possa também ter contribuído com essa oscilação que o time vive? Olha, eu acho que não. Sobre essa realidade do futebol brasileiro, de que o técnico teve, um exemplo, 5 empates, ele já não serve para mais nada e troca o técnico. Eu não concordo muito com isso. Eu comecei no São Paulo e o pouco tempo que eu tive no São Paulo, eu trabalhei com 3 técnicos, que foram o Ney Franco, Paulo Autuori e o Muricy. Eu até assustei, porque em pouco tempo teve 3 trocas assim e, particularmente, eu gostei de trabalhar com os 3. Depois fui para fora, então a realidade que eu vivi lá é totalmente diferente daqui em relação a essa situação de troca de técnico imediata. Voltei para o Red Bull, então trabalhei um pouco com o Conceição, depois com o Barbieri e agora com o Caixinha. Eu acho que essa é a mentalidade do Red Bull, é a mentalidade europeia. Eu sou muito a favor, porque eu acho que você tem que ter paciência com o que o técnico quer trabalhar, com o que ele quer mostrar, adaptação dos atletas também, então eu acho que isso é correto. Eu acho que sobre a mudança do ano passado e esse ano, eu acho que não, cara. Eu acho que mais a gente mesmo, atleta, a gente tem que assumir essa responsabilidade, porque tem muitas das vezes que a comissão pede uma coisa e durante o jogo acaba sendo totalmente diferente. Eu acho que o futebol é muito improviso, então a gente conversa entre a gente também. A gente já até foi falado com o Caixinha, com a comissão, que
às vezes eles estão pedindo algumas coisas e no jogo a gente vai fazer outra, e tá tudo bem. São coisas do jogo. Eu lembro que o gol que eu fiz até contra o Atlético Mineiro foi totalmente improvisado. O combinado era eu estar do lado direito, aproximar, ali na hora eu vi que dava para chamar a atenção do cara que estava no rebote, e isso, se eu não me lembro, foi o Andrés ou o Jadson. Ele atraiu a marcação, sendo que era para eu estar lá, abriu espaço para mim, eu fiz o gol. Então, acho que quem mais tem que chamar essa responsabilidade somos nós atletas. Como eu falei, a gente tem que se unir cada vez mais, trabalhar cada vez mais, e pode colocar Neymar, Pelé, os melhores atletas do mundo. Se a gente não fizer o que tem que fazer dentro de campo, não vai resolver. A comissão tem a parte dela, a administração tem também, mas eu acho que os principais somos nós atletas. Assumir essa responsabilidade, independente da idade, o quanto antes, e vamos sair dessa junto. Lucas, a partida contra o Palmeiras pode ser essa virada, uma mudança? O Abel Ferreira, ele disse em mais de uma oportunidade que se o Bragantino jogasse contra todas as equipes do jeito que joga contra o Palmeiras, já teria sido campeão. Realmente acontece quando o Bragantino enfrenta times como o Palmeiras, que está brigando novamente pelo título, alguma coisa muda e você acredita que isso possa acontecer nesse final de semana? Olha, eu acho que baseado nos resultados, né? O resultado não mente, os números não mentem. Eu acho que o espírito que a gente joga contra o Palmeiras tem que ser, como o Abel e o pessoal sempre comenta, tem que ser sempre. É difícil manter essa regularidade, essa intensidade, mas eu tenho certeza que muda, porque, como eu falei, você olha para o elenco do Palmeiras, todo mundo tem muita qualidade, é um time muito organizado, que sabe jogar os momentos da partida, então qualquer vacilo é fatal. Então acho que todo mundo desdobra na concentração, na solidariedade, na entrega. Então tenho certeza que muda. A gente tem que fazer isso aí todos os jogos do campeonato, é isso que a gente tem que fazer.